as várias faces da apostasia. O meu nome é Tony Pimentel e esse é o canal Cristão e Política. E aí, maninhos, beleza? Bom, antes de começar o vídeo, já peço para vocês deixarem o like, compartilhar ele com seus amigos e se inscrever no canal. Vocês sabem o que significa apostasia? Provavelmente você irá dizer que apostasia significa se afastar da fé. No texto de 2 Tessalonicenses 2:3 está escrito o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O contexto desse texto é a vinda do Senhor, o acontecimento da apostasia e a revelação do homem da iniquidade. O significado mais aceito para apostasia é o afastamento da fé. Inclusive, na tradução da Bíblia que eu mais uso, que é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, o versículo de 2 Tessalonicenses 2:3 já vem com a substituição da palavra apostasia por revolta contra Deus. O léxico grego Liddell Scott define a palavra apostasia apresentando 4 possíveis significados. O primeiro significado seria deserção, revolta, especialmente no sentido espiritual, rebelião contra Deus. Esse é o sentido mais conhecido para apostasia. O segundo significado seria partida, saída, afastamento ou desaparecimento. O terceiro significado seria distinção. O quarto significado seria distância. Eu obtive esse estudo no site do pastor Nathan Rufino. É um grande estudioso bíblico que tem um canal aqui no YouTube. Se eu fosse vocês, eu me inscrevia no canal dele, porque tem ótimos estudos. O estudo do pastor Nathan Rufino relaciona a palavra apostasia com afastamento. Na opinião dele, afastamento não da fé, mas afastamento físico. Além de 2 Tessalonicenses 2:3, a mesma palavra apostasia aparece em forma de verbo afisteme mais 15 vezes no Novo Testamento, e apenas em 3 delas no sentido de afastamento espiritual ou afastamento doutrinário. Todas as outras 12 vezes se refere a afastamento físico. No sentido de afastamento espiritual, temos 1 Timóteo 4:1. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Lucas 8:13. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo, e quando chega a tentação, abandonam tudo. E Hebreus 3:12. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Todas as outras vezes que essa palavra aparece na sua forma de verbo no Novo Testamento estão no sentido de afastamento físico e não espiritual ou doutrinário. Veja alguns exemplos. Lucas 2:37. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Atos 15:38. Porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária.
mas os havia deixado na província da Panfilha. E 2 Coríntios 12:8. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. Não é curioso que na grande maioria das vezes que a palavra apostasia e outros derivados aparecem no Novo Testamento, eles estejam num contexto de separação física? E mesmo assim as pessoas insistem em interpretar a ocorrência de apostasia em 2 Tessalonicenses 2:3 no sentido espiritual? Como se não bastasse, os primeiros tradutores da Bíblia traduziam 2 Tessalonicenses 2:3 como partida ou retirada. Somente depois da influência da versão do Rei Tiago, King James, produzida em 1611, que os futuros editores passaram a imitar a sua linha de interpretação, colocando a palavra como afastamento espiritual. Todavia, quase todas as versões até então o traduziam como afastamento físico. Se substituirmos apostasia por afastamento, o texto de 2 Tessalonicenses 2:3 ficaria assim: Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o afastamento e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A interpretação do pastor Nathan Rufino é que a apostasia nesse versículo seria um termo para denominar o arrebatamento. Eu conheci essa interpretação há alguns anos e acredito que essa é uma teoria muito válida. Mas há alguns dias eu venho pensando que esse texto pode ter ainda outra interpretação. A minha teoria é que o afastamento físico de que Paulo se refere, se realmente for um afastamento físico que ele quis dizer, pode ser o distanciamento social que os governos do mundo inteiro estão impondo às pessoas. Se afastar de alguém é sim uma das traduções possíveis para afisteme. Vejam como as pessoas estão sendo obrigadas a se afastar umas das outras. Eu acredito que as profecias têm várias faces e podem ser cumpridas de muitas maneiras distintas. E você, acha que o sentido de afastamento em 2 Tessalonicenses 2:3 pode significar o distanciamento físico das pessoas? Esse distanciamento social que estamos sendo obrigados a cumprir hoje? Estaria Paulo profetizando o distanciamento social causado pelo coronavírus? Se for isso mesmo, então nós estaríamos diante da revelação do homem da iniquidade, do filho da perdição? Bom, pessoal, eu estava pensando nessa quarentena, nesse afastamento social, nesse caos que nós estamos vivendo por causa do coronavírus. Eu não conheço nenhuma parte da história uma ocasião onde os governos se mobilizaram para prender os seus cidadãos dentro de casa. Então me questionei se a Bíblia poderia ter alguma profecia sobre esse momento. O que vocês acham? Muito obrigado por assistir o vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até mais!